Ninguém vos engane de modo algum, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tess 2:3. Nestas palavras temos estas duas coisas. 1. Uma advertência contra o erro posto em prática naquele tempo a respeito da vinda repentina de Cristo para julgamento. Segunda, a refutação disso é refutado por dois antecedentes e precursores de sua vinda. 1. Uma apostasia geral, ou uma deserção da igreja visível do verdadeiro estado do cristianismo. 2. A revelação do anticristo, descrito aqui por seus nomes e títulos próprios, primaconono, aquele homem do pecado, e segundono, filho da perdição. Pino. Vamos falar da apostasia geral que deve ocorrer antes da vinda de Cristo para julgamento, a menos que primeiro venha uma apostasia. Agora, a respeito disso, tome estas proposições. 1. Que apostasia é qualquer deserção daquele a quem devemos e realizamos sujeição, ou uma queda daquele Senhor a quem devemos fidelidade. Estou certo de que, em questões religiosas, isso importa uma deserção de nosso Senhor correto e próprio. Assim, o diabo é um apóstata, porque ele não permaneceu em seu primeiro estado. Judas 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os reservou em prisões eternas, etc. Não permaneceram na verdade. João 8:44. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi um assassino desde o princípio, e não permaneceu na verdade. Isto é, abandonou sua obediência a Deus, e assim se tornou o líder de todas as criaturas rebeldes. Assim é verdade sobre nossos primeiros pais. Eles eram apóstatas, eles se revoltaram contra Deus e sua obediência a Ele. Por isso é dito, Romanos 5:19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, de sua posteridade, sua apostasia é descrita por recuar de seguir o Senhor, Sinf 1:6, e afastar-se de Deus, isto é, sua adoração e serviço, Isaías 59:13, em transgredir e mentir contra o Senhor e afastar-se do nosso Deus. Vamos então concordar com esta noção de apostasia, que é evidente, que é uma queda da obediência que devemos ao nosso legítimo Senhor. 2. A apostasia mencionada no texto não foi civil, a queda de muitos reinos do Império Romano, mas uma apostasia da igreja visível, daquele que é Senhor da igreja. Eu provo isso em parte pelas pessoas a quem o apóstolo escreveu, que não se misturavam com assuntos de Estado, ou não estavam preocupadas com os interesses do Império Romano, além de viverem dentro dos limites dele. E essa apostasia deve ser entendida como eles conceberiam a apostasia com relação à causa principal em que estavam envolvidos e engajados, que era a profissão do cristianismo. Em parte pelo uso da palavra na doutrina cristã. Cair ali é certamente cair da fé e da pureza do Evangelho. Lucas 8:13, que por um tempo creem e em tempo de tentação se desviam. E em parte porque para eles foi expressamente predito que tines apostissonde, alguns cairão ou se afastarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Por fim, porque aqueles que estão mais preocupados em manter a noção da apostasia civil do Império Romano são os mais notórios nessa deserção. É verdade que o Império Romano perdeu a Ásia e os lugares adjacentes pela invasão das nações orientais, mas foi expulso de Roma pela rebelião de seus súditos e principalmente pela influência do Papa ali, como as histórias se manifestam, para que essa interpretação não os ajude nem um pouco, mas os prejudique um pouco, para que aqui haja uma deserção de nosso Senhor próprio e uma deserção espiritual, não civil. 3. O Senhor próprio da Igreja Cristã é Jesus Cristo, que a comprou com seu sangue, e morreu, ressuscitou e reviveu, para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 16:9, e novamente, Efésios 5:23. Cristo é a cabeça da Igreja e o Salvador do corpo. Aquele que salva e recupera a Igreja da apostasia geral da humanidade e os restaura à sua devida obediência e felicidade adequada. Somente Ele é adequado para ser a cabeça da Igreja, e somente este é Cristo. Não esperamos oposição aqui.
Quarta, a apostasia do Senhor será determinada principalmente por estas duas coisas. 1. Ao minar sua autoridade. 2. Ou destruir os interesses de seu reino. Por estas duas podemos entender a apostasia, que deve vir primeiro. 1. Ao minar sua autoridade. Certamente sua autoridade é minada quando outros presumem usurpar seu lugar sem sua permissão. Portanto, superinduzir uma cabeça universal da Igreja visível, que Cristo nunca nomeou, é manifestamente usurpar sua autoridade, embora a parte que se intromete devesse fingir manter sua soberania de Cristo, e sob ele, ainda assim isso é traição contra Cristo, pois aqui está uma autoridade estabelecida sem, e portanto contra, seu consentimento. Coloque o caso em um reino temporal, e a coisa ficará clara. E assim o Papa é a cabeça usurpadora de uma rebelião contra Cristo, onde Cristo o instituiu para assumir este ofício. Tu és Pedro é uma pretensão tão obsoleta, tão frequentemente frustrada e derrotada, e fingida em tão pouco fundamento. Como que Cristo, por meio disto, transmitiu autoridade singular a Pedro, acima do resto dos discípulos, que de Pedro ela descende para seus sucessores e para aqueles de Roma, se ele alguma vez esteve em Roma, e não para aqueles de Antioquia, que é interminável perseguir os absurdos desta alegação impertinente. O argumento se mantém mais fortemente quando o Papa condena todas as igrejas que não serão seus súditos, quão santas, boas e obedientes às leis de Cristo sejam. Certamente, se alguma coisa, isto é uma apostasia ou uma revolta de nosso legítimo Senhor, e consentir com esta rebelião e usurpação é ser arrastado para uma conspiração contra Cristo, submeter-se à cabeça do cisma mais pernicioso que já rasgou a Igreja de Cristo e trair a liberdade do povo de nosso Senhor para uma usurpação tirânica. 2. Ou corromper e destruir os interesses do seu reino. Certamente, onde quer que haja uma degeneração da pureza e simplicidade do Evangelho, os interesses do reino de Cristo são destruídos. Temo, diz o apóstolo, 2 Coríntios 11:3, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O cristianismo antigo, puro e apostólico, preserva apenas os interesses do reino de Cristo no mundo. Não há maneira de segurança senão mantendo-se ali, pois uma vez que a piedade é um mistério, e veremos depois que a iniquidade que é contrária também é um mistério, 2 Tessalonicenses 2:7, o mistério da iniquidade já opera. Precisamos ser exatamente cuidadosos para nos mantermos próximos da doutrina, adoração e disciplina da primeira igreja do Evangelho, pois se estas tivessem permanecido puras, o anticristo nunca teria surgido. As instituições de Cristo teriam preservado seus interesses no mundo, mas como estes foram corrompidos, a apostasia prevaleceu. Quando a fé do Evangelho foi transformada em opiniões mortas e questões curiosas, se não erros diretos, e a adoração do Evangelho foi corrompida ao dar honra divina a santos e anjos, e transformada em uma pompa teatral e na pompa de cerimônias vazias que eclipsam a majestade e o esplendor dela, e a disciplina da Igreja em uma dominação temporal, e tudo é levado no mundo por lados e interesses, que o cristianismo parece outra coisa, um desígnio calculado para o mundo presente, em vez de uma preparação séria para o mundo vindouro. Então, certamente há uma apostasia e uma deserção de Cristo. No entanto, os costumes corruptos da Igreja são envernizados com o nome do cristianismo. Há uma degeneração inquestionável, e isso é apostasia, em um mistério, como este é, embora não em revolta aberta de Cristo. Mas para tornar isso mais evidente para você, vamos considerar o que é o reino de Cristo. O reino do Evangelho é um reino de luz, vida e amor. Oposto à luz está a ignorância e o erro. A vida, uma religião que consiste em espetáculos, ritos mortos e cerimônias vazias. Ao amor, a falta de caridade, a malícia e, especialmente, o ódio ao poder da piedade. Agora, onde estes prevalecem eminentemente, há um reino oposto estabelecido ao reino de Cristo. Certamente um afastamento de seu reino, isto é,
onde, em oposição à luz, o erro é ensinado, e a ignorância é considerada a mãe da devoção, e as pessoas são restringidas dos meios de conhecimento, como se o auge da fé e da obediência cristãs consistissem em uma crença implícita no que a Igreja acredita, e onde, em vez da vida, os homens colocam toda a sua religião em ritos e cerimônias superficiais, e alguns atos insignificantes de aparente devoção e mortificações exteriores, e em vez do amor a Deus e às almas, todas as coisas são sacrificadas à ambição privada, e forçando consciências com as mais altas penalidades e perseguições a se submeterem às suas corrupções, há uma subversão manifesta dos interesses do reino de Cristo. Em suma, as testemunhas de Deus foram mortas naquela cidade que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, e onde nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8. Aquela cidade que responde a Sodoma pela impureza, ao Egito pela idolatria e a Jerusalém pela perseguição dos santos. Aí você pode encontrar a grande apostasia. 5. Esta apostasia da autoridade de nosso Senhor e dos interesses de seu reino é uma apostasia notável e discernível, e o principal patrono dela é o Anticristo. A deserção não é de um, ou de alguns, ou de muitos em diversas igrejas. Sempre houve apóstatas da fé. 1 João 2,19. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. E o espírito do Anticristo operou nos dias dos apóstolos. 1 João 2,18. Como ouvistes que o Anticristo virá, também agora há muitos anticristos. E novamente, 1 João 4,3. Somos informados do espírito do Anticristo. E este é o espírito do Anticristo, do qual ouvistes que havia de vir, e agora já está no mundo. Então descrito como sendo mais tarde, Vômboro 5, um espírito mundano. Eles são do mundo, e falam do mundo, e o mundo os ouve. Embora professem o cristianismo, os hipócritas carnais e mundanos, que nunca conquistaram a mente e os interesses carnais, têm o espírito do Anticristo. Estes obscurecem a luz e obstruem a vida e o amor do Evangelho, aqueles que afetam totalmente uma vida de pompa e facilidade na igreja. Agora, isso sempre foi em todas as eras. Os falsos cristãos esquecem que suas esperanças são construídas sobre um Cristo crucificado e devem ser derivadas para eles de um Cristo glorificado no outro mundo, crucificado neste mundo e glorificado no próximo, que de fato são as duas considerações que mantêm o cristianismo puro e vivo, que tudo foi comprado por um Cristo crucificado e tudo é dispensado por um Cristo glorificado. E eu gostaria que você pensasse nisso com mais frequência. Mas a grande apostasia é eminentemente encontrada em alguma igreja visível externa, onde essas corrupções são geralmente recebidas e defendidas, pois a cabeça dessa igreja é o Anticristo, onde a doutrina é corrompida, e a adoração misturada com idolatria, e o governo uma usurpação, e inclinado contra a semente santa que deseja adorar a Deus em espírito e em verdade. Há essa revolta manifesta e rebelião contra Deus e Cristo, embora eles empurrem com os chifres do Cordeiro. Que os papistas são uma seita corrupta de cristãos está além da disputa para qualquer um que teste sua religião pelas Escrituras, e que eles são muito mais corruptos do que os protestantes ou as igrejas reformadas, também aparecerá em breve pela comparação, ou uma visão de ambas as igrejas. Mas se eles são tão corruptos a ponto de se tornarem a sede do Anticristo, é o assunto em debate. Portanto, que qualquer um considere onde a apostasia eminente pode ser encontrada. Quem são aqueles que invadem a autoridade de Cristo estabelecendo uma cabeça universal sobre todos os cristãos? Quem são aqueles que estabelecem a doutrina de demônios ou revivem a adoração de um tipo intermediário de poderes entre Deus e os homens mortais? 1 Timóteo 4, 1. Que por meio da hipocrisia inventam tantas mentiras para mantê-la, e quando os cristãos deveriam se manter longe dos ídolos, 1 João 5:21, ainda assim, desafiando isso, adoram anjos e outras criaturas. Colossenses 2:18, ninguém vos engane em sua recompensa, em uma humildade voluntária, e adoração de anjos, etc., e erigir as imagens dos santos, ordenando e obrigando os homens a adorá-los e orar a eles.
Quem são aqueles que não se contentam com o único mediador? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Coríntios 8,5. Porque ainda que haja alguns que sejam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós por ele, mas estabelecem outros mediadores de intercessão. Quem são aqueles que pleiteiam indulgências e satisfações supererrogatórias dos santos, como reunidos no tesouro da igreja, e tão proveitosos para a remissão dos pecados, e condenam aqueles que pensam o contrário? Quem são aqueles que impedem os crentes de ler as Escrituras, quando são tão expressamente ordenados a fazê-lo? João 5,39 e Slinum a 2. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, que nega uma parte da ceia do Senhor aos seus discípulos, apesar de sua instituição em contrário. 1 Coríntios 11, 25, 26. Da mesma forma também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Seria infinito exemplificar em tudo. Falarei mais sobre isso nos versículos seguintes. 6. Esta apostasia não é apenas proibida, mas predita como algo que certamente aconteceria. Esta consideração é necessária por diversas razões. 1. Porque os papistas perguntam como isso pode ser consistente com o cuidado de Cristo com sua igreja, que deveria haver uma apostasia universal e decadência da religião cristã, que prometeu as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Respondent. Essa promessa é feita principalmente à igreja invisível, ou comunidade dos eleitos, não a todas as sociedades visíveis dos cristãos, contra as quais o diabo pode e tem prevalecido, e o faz diariamente, para a destruição de muitas almas. E não dizemos que toda a igreja visível apostatou, embora todas sejam falhas. 2. Porque alguns exigem o tempo em que essa apostasia começou a ser particularmente atribuída e notada a eles, e por quais pessoas essas corrupções foram introduzidas pela primeira vez, ou então negam que tal coisa tenha sido. Mas o caso é claro, começou a funcionar cedo, apenas forjou em um mistério. Mas não podemos provar que um homem é velho, a menos que provemos o primeiro momento em que seus cabelos grisalhos começaram a aparecer, ou sua força natural a ser diminuída. Quem pode contar cada passo do progresso da corrupção da igreja judaica? E por que o mesmo deveria ser exigido do cristão? Este monturo de corrupção não foi levantado em uma era, e suponha que na trilha do tempo os autores sejam esquecidos. Questões de fé não devem ser contraditas por causa do defeito da história. E ainda assim as histórias não estão totalmente ausentes no caso, apenas em coisas que surgiram por graus, elas não são necessárias. Na introdução da apostasia geral, alguns erraram na simplicidade de seus corações, como o povo seguiu Absalão, segundo Samuel 15:11. Mas negaremos que algo seja feito porque não podemos falar dos momentos particulares do tempo e circunstâncias deles, quando e como foi feito. Diremos que o ponteiro no mostrador não passa, porque não vemos seu movimento. Os sacerdotes não poderiam julgar uma lepra, embora não soubessem como ela foi contraída. A iniquidade mística prevaleceu gradualmente. 3. Porque alguns pensam que se concedêssemos tal apostasia, isso interromperia todo o curso do cristianismo visível, e assim privaria o mundo de um ministério e ordenanças, até que Cristo enviasse alguns novos núncios do céu, ou por milagre, pelo menos, autorizasse um novo ministério, que pode ser reconhecido pelo mundo e recebido por seu povo. Uma presunção vã, pois embora esta apostasia seja predita que aconteceria, também é predito que Cristo estará com os apóstolos e seus sucessores até o fim do mundo. Mateus 28:20. E orou por todos os que crescem nele por meio de sua palavra. João 17:20.
E embora a igreja tenha sido corrompida por graus, ainda assim, durante todo esse tempo, ela não deixou de ser uma igreja, nem seus oficiais de serem ministros de Cristo. Quando as 10 tribos caíram, Deus, até sua dissolução, continuou o espírito de profecia entre elas, e na igreja cristã, um ministério, embora muitos tivessem seu chamado de tais, que consentiram com as invasões do anticristo. Deus não havia rejeitado totalmente seu povo, mas havia um ministério e ordenanças. Seu ministério era um verdadeiro ministério, e o batismo um verdadeiro batismo, a ser possuído em foro externo, pois essas coisas permanecem enquanto algo do cristianismo permanece. Em um corpo mutilado com feridas, ou todo coberto de feridas, a vida restante, e assim, algumas funções e ofícios da vida. Deus chamou o idólatra Israel de seu povo, e não ficou zangado com eles por circuncidarem seus filhos, mas por oferecê-los a Moloque, Ezequiel 16 e 20, 21. Mas disto no versículo seguinte, onde se diz que o anticristo se assenta na igreja de Deus. Segundo, a revelação do anticristo, e aquele homem do pecado será revelado, o filho da perdição, onde 2 coisas são notáveis. 1. Sua ascensão e aparição. 2. Os nomes e títulos dados a ele. Primeira, sua ascensão e aparição, expressa na palavra revelada, isto é, aquele grande e principal anticristo, sobre aquela apostasia ou queda, existirá e se mostrará ao mundo. Disse que uma coisa é revelada de 2 maneiras, ou quando está em existência, ou quando é descoberta. Ambas as maneiras são apropriadas aqui. Ele aparecerá publicamente, exercendo uma tirania no mundo, ou tirará seu véu e se mostrará em suas cores. Deus, por sua providência, permite que ele seja, e pela doutrina do Evangelho descobre suas imposturas a todos aqueles que não têm mente para serem enganados. Os nomes ou títulos dados a ele, eles são 2. 1. O homem do pecado, onde ele é comparado a Antíoco. 2. O filho da perdição, onde ele é comparado a Judas. Para o primeiro, os judeus chamavam Antíoco de o homem do pecado. Marcos 2,48. Eles não deram o poder ao pecador. No grego, eles não deram o chifre ao pecador. A versão siríaca diz, eles não permitiram que o chifre do pecador fosse levantado. E ver, 62, não temais as palavras do homem do pecado. Apologon andros amartolu mifovithite. Das palavras do homem, o pecador não teme. Agora, por que eles chamaram Antíoco de homem do pecado? Porque ele procurou alterar a religião do povo e, pela crueldade, introduzir uma mudança de adoração e idolatria, e tais leis que ele estabeleceria. Agora, de acordo com este padrão, o anticristo é um homem do pecado, isto é, ou um homem entregue a todo pecado eminentemente, um pecador viciado em pecado e um líder de outros para o pecado, seja por fraude e violência, ou como ele dá encorajamentos e incitações ao pecado, ou como um tipo especial de pecador, um usurpador e invasor do império do Filho de Deus. Assim foi Antíoco, assim foi o anticristo. Agora, quanto pecado aberto é praticado, permitido e mantido no papado, não quero agora aprofundar. Suas próprias histórias falam o suficiente. A sodomia, blasfêmia, incesto, adultérios, feitiçarias, assassinatos, traições, parricídios, que eles autorizaram e toleraram. As histórias testemunham que dificilmente o mundo produziu um tipo mais abominável de homens do que os que se sentaram naquela cadeira de pestilência. Disto tenho certeza que um homem não pode pecar em nenhum lugar a uma taxa tão barata quanto no papado, onde o que dividindo seus pecados em mortais e veniais, e estes expiados por uma pequena penitência, acompanhados de um único desgaste, e tristeza e problemas por causa da punição, o que por faculdades, perdões, licenças, dispensas, indulgências, o pecado é distinguido da consciência. Mas, porque ele é chamado de homem do pecado, aqui vem apropriadamente a ser indagado se o anticristo é uma pessoa individual, pois aquele homem do pecado parece ser uma única pessoa. Não, ele é colocado para uma sociedade e sucessão de homens, que compõem a cabeça do estado apóstata.
Como um leão figurava todo o reino dos babilônios, e um urso o reino dos medos e persas, e um leopardo o reino dos gregos. Daniel 7. E ali o quarto animal é o quarto reino. Assim uma pessoa, aquela sucessão de homens que lideram os rebeldes de Cristo. Assim, Daniel 8, um bode figurava uma sucessão de reis. Assim o assírio, Isaías 10:5, vários reis naquele império. Assim Isaías 14:9, o rei da Babilônia, significando não um, mas muitos. Então este homem do pecado não nota um único homem, mas uma sucessão de homens, um corpo político ou corporativo, sob uma cabeça oposta ao reino de Cristo. Então, o homem de Deus é colocado para todos os ministros fiéis, segundo Timóteo 3:17. Então, honra o rei. 1 Pedro 2:17, série Regum. Então, Hebreus 9:25, o sumo sacerdote entra todos os anos no lugar santo, significando não um, mas a sucessão da ordem, e em razão deve ser assim aqui, porque o anticristo, do seu começo ao seu fim, da sua ascensão e revelação, até sua ruína e destruição, ocupará uma longa trilha de tempo que não pode cair dentro da idade de nenhum homem, mesmo desde o tempo dos apóstolos até o fim do mundo. O anticristo é a cabeça da apostasia, pois aqui a apostasia e a revelação do homem do pecado são conjuntas. Agora a misteriosa apostasia não poderia ser aperfeiçoada em pouco tempo. O filho da perdição, onde ele é comparado a Judas, João 17:12. Nenhum deles está perdido, exceto o filho da perdição. A ele se assemelha em cobiça, traição e destruição final. O termo pode ser explicado passivamente ou ativamente. 1. Passivamente, como alguém condenado à destruição eterna. Como o filho da morte, é alguém condenado a morrer. Segundo Samuel 12:5, ele será um filho da morte. Nós traduzimos, ele certamente morrerá. Então, filhos da ira. Efésios 2:3. Então aqui, filho da perdição. 2. Ativamente, trazendo destruição sobre si mesmo e outros. Alguém que destruirá outros, e por isso ele é chamado de Abaddon e Apollyon. Apocalipse 9:11, e é oposto a Cristo, que é o autor da salvação. HB 5:9, mas o anticristo da destruição. E vejamos o paralelo entre ele e Judas, pois a pessoa é um tipo, assim como o nome tem um significado. O anticristo, então, é como Judas. Em profissão, um discípulo de Cristo. No ofício, um governador da igreja. Mas na prática, um traidor. Como disseram do cego, João 9:9. Alguns disseram, este é ele. Outros, ele é muito parecido com ele. O Papa se gaba de que seu assento é apostólico, sua cadeira é a cadeira de Pedro, e que ele é o sucessor do apóstolo. Conceda, mas há um erro da pessoa, não de Pedro, mas de Judas. Vejamos o paralelo. 1. Judas não era um estranho, mas um amigo e apóstolo fingido. Atos 1:17. Ele foi contado conosco e obteve parte deste ministério. Turcos e infiéis são inimigos de Cristo, mas o anticristo procura miná-lo sob o pretexto de amizade. Anticristos é um em exibição para e em efeito contra Cristo, e a besta no Apocalipse é dita para empurrar com os chifres do cordeiro. Apocalipse 13:11. Se ele fosse um inimigo declarado, que mistério havia nisso? Mas mistério estava escrito na testa da mulher. Apocalipse 17:5. E aqui, ver. 7. O mistério da iniquidade. É sabedoria discernir o falso profeta. Apocalipse 13:21. Mas não é necessária grande sabedoria para descobrir um adversário aberto e declarado. 3. Para que em uma tropa sejamos trazidos ao seu reino celestial. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Todo o rebanho seguirá então o grande pastor das ovelhas para o aprisco eterno. Uso uma. Creia nesta reunião com ele. Estamos unidos à igreja dos eleitos de Deus agora somente pela fé. Hebreus 12:22, 23.
Vós chegastes à Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. É uma reunião composta de muitas pessoas diferentes, reunidas de vários países, em um só corpo e um só lugar. Como a reunião de todos os tipos de pessoas de todos os cantos da Grécia para ver os Jogos Olímpicos, era chamada de pessoas de todos os países. Vieram para contemplar seus. Então o estado místico da Igreja do Evangelho é uma Assembleia Geral, porque não está confinada a uma nação, mas estendida a crentes de todas as nações e eras. Eles são atraídos para um corpo, ou sociedade celestial, em um rebanho, sob um pastor, mas eles nunca se encontram em uma Assembleia Real até o último dia, que é a grande congregação ou encontro dos santos, de modo que agora é questão de fé. Do número 2. Veja se você é do número. Quando alguns são admitidos, outros são expulsos. Lucas 13:28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós mesmos expulsos. Os ímpios não permanecerão nesta congregação. É uma coisa abençoada e confortável quando somos feitos membros do corpo místico de Cristo, e temos esperanças de que estaremos no número daqueles que se reunirão na grande assembleia e congregação dos justos, que somos treinados na Igreja de Cristo, que é o seminário do céu, que não somos mais estranhos e estrangeiros, mas concidadãos dos santos. 2. Ele vendeu Cristo por uma pequena questão. Omnia Rome venalia perdões, indulgências, liberdade, o purgatório, tudo a ser comprado com dinheiro. E é uma questão pequena, considerando as coisas colocadas à venda, o perdão dos pecados, as almas dos homens redimidas com o precioso sangue de Cristo. O Estado anticristão faz um mercado de religião. A verdade é feita para render juros e lucro. 3. Judas traiu Cristo com um beijo, sob o pretexto de honrá-lo. Lucas 22:48, Jesus lhe disse: Judas, traz o filho do homem com um beijo? O anticristo é um verdadeiro adversário de Cristo, embora ele finja adorá-lo. Como aqueles que assassinaram os profetas atuais embelezariam por todos os meios os túmulos dos profetas falecidos e respeitariam suas memórias. Mateus 23:30. Ele finge ser seu servo, sim, um servo de servos, mas é realmente seu inimigo. O apóstolo nos fala de alguns que eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Quem pode parecer tais amigos da cruz como a ralé de cristãos nominais? Mas eles são opositores de seu reino espiritual, a virtude e o poder da cruz. Vocês têm crucifixos em todos os lugares, pintados, esculpidos, dourados. Eles estão prontos para adorar a cruz com uma adoração santa. Eles a colocam em seus templos, altares, a usam em seus seios, e onde quer que a encontrem, mostram reverência, adornam-na com ouro, prata e pedras preciosas. Seus papas e prelados a carregam diante deles. E não são esses amigos da cruz? Não. Eles vivem uma vida mundana e sensual, e toda a sua religião tende a isso. Portanto, inimigos da cruz de Cristo, porque se importam com coisas terrenas. Isso é exatamente anticristo, trair Cristo sob uma cor de adoração. 4. Judas foi um guia para aqueles que vieram para levar Cristo, e uma das principais obras do anticristo é ser um líder na perseguição por religião. Cristo está no céu, a morte não tem mais poder sobre ele. Seu corpo natural está acima do abuso, mas seu corpo místico ainda sofre. Atos 9:6. Por que me persegues? O anticristo é o chefe do estado perseguidor. Outros são seus emissários e agentes para levar Cristo em seus membros. É uma religião política que deve ser levada adiante com artifícios mundanos, com poder e crueldade. Por fim, a cobiça de Judas é apresentada. Ele era um ladrão e um que carregava a bolsa. João 12:6. A Inglaterra, a seu amargo custo, conhece as exações eleitorais do papado. Todas as suas relações conosco eram para encher a bolsa com este puteus inexaustos. Agora, todas essas coisas devem abrir nossos olhos. Podemos contemplar o homem do pecado, o filho da perdição,
Um ovo não é mais parecido com outro do que Judas e o anticristo. Uso. É para nos persuadir a uma aversão ao que é anticristão, e para esse fim vamos marcar o progresso do texto. 1. A apostasia feita foi para o anticristo. 2. O anticristo, surgindo sobre a apostasia, torna-se um homem do pecado. E 3. O homem do pecado também é o filho da perdição. 1. Deixe-me começar primeiro com a apostasia. Há uma dupla apostasia, seja do poder e da prática da áurea, ou de uma religião verdadeira para uma falsa, particularmente para o papado. 1. Começo com a apostasia do poder e da prática da piedade, embora a profissão não seja alterada, e o contrário, em parte porque isso dispõe ao entretenimento do erro. Quando um povo que é levado com grande fervor e vigor de zelo por um tempo, perde suas afeições para o bem e retorna a uma vida mundana e sensual, então o preconceito de seus corações prevalece facilmente contra a luz de seus entendimentos. E assim, homens não santificados podem ser mais cedo atraídos para a apostasia. Eles nunca sentiram a virtude vivificante da fé, e nunca foram forjados por ela para o verdadeiro amor de Deus, ou uma mente e vida santa e celestial. E em parte também, porque se um cristianismo vivo tivesse sido mantido, o anticristo nunca teria surgido no mundo. E é a maneira de mantê-lo fora ainda. Quando os servos dormiam, o inimigo semeou o joio. Mateus 13. Uma religião sonolenta e corrupção de costumes abriram caminho para a corrupção da doutrina, adoração e ordem. Foi com a igreja de acordo com a reclamação do cônjuge. Eu durmo, mas meu coração acorda. Kant. 5.2. Alguma preocupação havia, mas muita sonolência e morte na religião, e que produziu a grande apostasia. Em parte também, porque há tal conformidade entre a natureza do anticristianismo e o temperamento de um coração carnal, pois a superstição e a profanação crescem ambas na mesma raiz. Uma relutância em desagradar a carne, a natureza sensual do homem, é tal que é relutante em ser cruzada, e isso gera profanação. Pois por que os homens se engolem em todos os tipos de sensualidades, senão porque são relutantes em negar seus apetites e desejos naturais, e remam contra a corrente da carne e do sangue, mas irão andar no caminho de seu próprio coração e na visão de seus próprios olhos. Eclesiastes 11:9. Novamente, se a natureza for cruzada, será apenas um pouco, será apenas em algumas ações externas, e observâncias e rudimentos mortos que nunca matam nossas luxúrias, nem promovem a vida divina. E esta superstição agradável constituirá uma religião que é um travesseiro adequado para um coração carnal dormir. O papado é a religião mais fácil para a carne que pode ser descoberta, pois nunca morde nem perturba suas concupiscências. Os deveres deles são como o jejum dos fariseus, que nosso Senhor compara ao vinho velho. Mate 9:17, próprio para odres velhos e secos. Bem, tome cuidado para não se afastar de uma piedade viva. Ninguém entra seriamente na religião sem antes provar ou se alegrar. Heb 6. Agora, à medida que isso decai, caímos. A vida celestial é obstruída, se não sufocada e completamente perdida. Agora, para evitar isso, observe duas coisas. 1. Sua frieza nos deveres. 2. Sua ousadia em pecar. 1. Frieza nos deveres, quando a vontade e as afeições se tornam mais negligentes, e a adoração a Deus, que mantém a lembrança dele, é omitida ou realizada superficialmente, e de forma descuidada e estúpida. Joner 2:32. Meu povo se esqueceu de mim dias sem conta. Jó 27:10. Ele invocará sempre a Deus? Ele se deleitará no Todo-Poderoso? Deus acusa Israel de se cansar dele, e isso começou em não invocá-lo. Is 43:22. Agora, quando você raramente pensa ou fala de Deus e não mantém uma comunhão agradável com ele, há uma apostasia. 2. Ousadia em pecar. Quando os homens perdem sua ternura e rigor, e o temor de Deus é diminuído em seus corações, e eles não apenas pecam livremente em pensamento, mas livremente em ação, não têm aquele ódio ao pecado e vigilância como antes, mas se abandonam mais a uma vida carnal,
eles estão caindo de Deus rapidamente. 2 Pedro 2:20. Porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez enredados nelas e vencidos, o último estado tornou-se pior para eles do que o primeiro. A princípio, o coração o revisou quanto ao pecado, mas você não se afastou gentilmente, não se preocupou com isso, esperou que Deus o perdoasse. E então você é ousado para se aventurar novamente, e assim, aos poucos, é enredado na vida sensual e mundana. Agora considere as causas disso. 1. Falta de fé em Deus. Reb 3:12. Tomai cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo, para se afastar do Deus vivo. Você não tem uma crença sólida de sua existência e presença. 2. Falta de amor a Deus. 2:4-5. Todavia, tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as tuas primeiras obras. Se não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Seus corações declinam daquele amor que vocês tinham por ele e seus caminhos, e então seu trabalho é interrompido. Terceira falta de um devido senso do mundo vindouro. Hebreus 10:39. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quarto, o amor do mundo presente. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Quanto mais isso é valorizado, mais seus corações são tirados das coisas que virão, e do cuidado com elas. Vocês têm um gosto muito grande, seja pelos lucros do mundo. 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que enquanto alguns cobiçaram, eles se desviaram da fé, ou então os prazeres do mundo. 2 Timóteo 3:4. Amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. À medida que a inclinação do coração se torna mais forte para os prazeres sensuais, seus pensamentos sobre Deus são menos sérios e agradáveis para você. Agora olhe para essas coisas, para que você não se canse de Deus e da vida santa, pela qual uma vez você teve uma afeição. 1. Por fraqueza de espírito, como fazem aqueles que nunca foram bem fundamentados na verdade. Efésios 4:16. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganosa, com que induzem ao erro. 2 Pedro 3:16. Em que há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e também as outras escrituras, para sua própria perdição. Portanto, precisamos ser estabelecidos. Mas o abandono de uma verdade em que fomos criados geralmente vem de alguma falsidade de coração. Alguns erros são tão contrários à nova natureza que eles os discernem pela unção. 1 João 2:20. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. 2. Por afeição vil, quando abandonam a verdade pelas vantagens de uma vida carnal e mundana, alguns lugares a serem obtidos por ela, etc. E como a prostituta da Babilônia tem uma taça de ouro, riquezas e preferências, com as quais convida seus prosélitos. Agora, estes são piores do que os primeiros, pois vendem o direito de primogenitura. H.B. 12:16. Para que não haja nenhum fornicador ou profano como Esaú, que por um pedaço de carne vendeu o seu direito de primogenitura. Ó cristãos, tomem cuidado com vocês mesmos. A apostasia trouxe o anticristo para a igreja. Que isso não jure postlimínio, traga-o de volta para a terra, ou para seus corações. O próximo passo é o homem do pecado. Assim como a primeira apostasia de Adão e Eva trouxe o pecado para o mundo, assim esta grande apostasia trouxe um dilúvio de pecado para a igreja, e contaminou a santa sociedade que Cristo havia reunido do mundo. A idolatria é frequentemente chamada de adultério ou fornicação. A impureza espiritual dispõe ao corporal, e o corporal ao espiritual. Normalmente, um estado corrupto de religião e costumes corruptos andam juntos. Caso contrário, a dança e o violino não combinariam.
O mundo não pode ficar quieto em um curso de pecado se não houver alguma doutrina libertina, ateísta e adoração carnal para apoiá-lo. Apocalipse 11:10. E os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre eles, e se alegrarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitavam na terra. 3. O homem do pecado também é filho da perdição. 1. Ativamente. As religiões falsas estranhamente efervescem a mente. Judas 11. Estes vão no caminho de Caim. E Oséias 5:2. Os rebeldes são profundos para fazer matança. Os homens não consideram nenhuma crueldade ou desonestidade ilícita que sirva para promover os interesses de sua seita, e perdem toda a caridade para com aqueles que não são do seu caminho. 2. Passivamente serão destruídos. Às vezes, julgamentos dolorosos vêm neste mundo pelas corrupções da religião, mas no mundo vindouro, terrível é o fim dos apóstatas. Segundo Pedro 2:20, 21. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez enredados nelas e vencidos, o último estado é pior para eles do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado.